Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, dia 28 de outubro, celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu, a nossa região, aqui nós somos mais devotos. O santo mais conhecido é São Judas Tadeu, dois dos 12 apóstolos escolhidos pelo nosso Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 16. Lucas 12, de 12 a 16. Anúncio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas de Tiago e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, celebrarmos a festa dos santos apóstolos, a qual celebramos hoje, São Simão e São Judas, irmãos de Tiago, filhos de Alfeu, é celebrar a fé católica. Celebrarmos a vida dos apóstolos é celebrar aquele desejo do Senhor de instituir a sua igreja, como ele instituiu a igreja sob a fé de Pedro e dos 12, né? Para que a igreja fosse um sinal de salvação para o mundo. Celebrar a fé dos apóstolos deve ser para renovar a nossa fé, firmar a nossa fé na Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o próprio Cristo quis edificar. O Evangelho de São Mateus diz: Pedro, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. O Evangelho de hoje dá para nós o chamado. Jesus ora e chama e institui um colégio apostólico, institui os 12. Dentre os discípulos. Então, no Evangelho de São João, então ele vai dizer: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Eu vos envio. Então, o Pai envia o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 9. Eu vim para salvar o mundo, não para condenar. Quando Jesus envia a sua igreja ao mundo, quando envia os apóstolos, ou seja, quando institui a igreja, para ser sinal de sacramento de salvação para o mundo, para salvar o mundo. Salvar anunciando Jesus, dando testemunho de Jesus. Mas o meio pelo qual Jesus chama de salvar é chamando a conversão. Veio chamar a conversão. Ou seja, veio tirar o mundo do erro, do pecado e levar para a luz, levar para Deus, guiar de novo para a santa vontade de Deus. Então esta é a missão da igreja. A missão da igreja é de salvar almas. A igreja não é uma instituição filantrópica, não é ONG. Não, a igreja é uma instituição divina. Divina. Como diz São Paulo, é santa e imaculada. Jesus morreu para tornar a sua igreja santa e imaculada. A igreja não é, como diz muito, santa e pecadora, não é santa e imaculada. Pecadores são os filhos da igreja. Nós, os filhos da igreja, somos pecadores. Os homens, nós somos pecadores. Mas a igreja, corpo de Cristo, se eu falar que a igreja é pecadora, então estou dizendo que o corpo de Cristo tem pecado. Não, o corpo de Cristo é santo, é imaculado. A cabeça é santa, o corpo é santo, é imaculado. Por isso, a igreja, meu irmão e minha irmã, é uma instituição divina, instituída pelo próprio Jesus. Por isso, celebrar a fé dos apóstolos, a festa dos apóstolos, e hoje São Simão e São Judas, é celebrar a nossa fé apostólica. A graça de sermos católicos. A graça de Jesus ter instituído a Santa Igreja. A igreja que vem de Jesus, não é de Constantino, como muita gente ignorante, que não conhece a verdade e que tem preguiça de conhecer a verdade. Basta ler lá os primeiros de Cristo, dos apóstolos, dos cristãos, principalmente Santo Inácio de Antioquia, que vai ver toda a organização da igreja, desde o primeiro século, desde sempre.
Os Atos dos Apóstolos, das cartas de São Paulo, a carta de São Paulo a Timóteo mostra bem com clareza isso. Já a organização da igreja. Então, ela é católica desde sempre, nasceu católica. E como nós estamos precisando renovar nossa fé católica hoje, porque a igreja sempre é alvo de agressões, de perseguição, de bater na igreja, as faculdades, o mundo gosta de bater na igreja, de agredir a igreja. Mas a igreja é como Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ou seja, tudo que é força do demônio, tudo que é ação do mundo, mundano, não vai vencer a igreja. Não adianta bater. Já bateram, já tentaram de todas as formas. Hoje, nos últimos tempos agora, de uns tempos para cá, tem batido por dentro, né? E infelizmente muitos filhos da igreja têm batido na igreja por dentro. Muitos consagrados ou não, leigos, sacerdotes, tantos, infelizmente, que enquanto as perseguições, as pauladas vêm de fora, só que agora de dentro faz tanto mal à igreja. Por isso nós precisamos rezar por todos, rezar por isso também, mas nós precisamos renovar a nossa fé em Cristo Jesus e na sua santa igreja. A sua santa igreja, porque ela é o sinal visível de Deus no mundo. Deus, meu irmão, se você pegar desde o livro do Gênesis, Deus sempre construiu um povo. E nesse povo tinha sempre uma liderança. E esse povo, desde lá, Deus chama Abraão, depois Moisés. Deus vai construir um povo ao longo. Os patriarcas, depois Moisés. E vamos pegar todo o Antigo Testamento. Deus sempre quis um povo para ser luz para todo mundo. Sim, através de um líder, de um povo, Deus falou e chamou o povo à conversão. Depois os profetas, sempre foi assim. Por isso ele instituiu a igreja, instituiu uma cabeça da igreja visível, que é Pedro, que é o Papa, e instituiu nessa igreja os apóstolos, e aí os seus sucessores, e aí os que colaboram com os apóstolos, os sacerdotes, todo o corpo de Cristo. Para quê? Para ser sinal para o mundo. Sinal de Deus para o mundo, para chamar o mundo à conversão. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja, de ser sinal para a salvação do mundo inteiro, porque Deus quer que todos cheguem à salvação. São Paulo diz que Deus quer que todos cheguem à salvação, minha carta de São Pedro. Então, mas como chegar à salvação? Anunciando o Evangelho, dando testemunho disso. Testemunho do Evangelho, testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a missão pela qual ela foi instituída. Não é? Por isso, então, hoje nós temos aí o Papa, que é aquele a quem Jesus chamou para edificar a sua igreja, o sucessor do Papa, o sucessor de Pedro, que é hoje Leão XIV. Temos os apóstolos. Então hoje nós temos a graça de ter a igreja tão viva, tão presente. A graça de hoje, celebrando São Simão e São Judas, de renovar o nosso amor à igreja, a nossa fé à Santa Igreja. De renovar as promessas do nosso batismo. De renovar a nossa comunhão com a igreja, nossa pertença à igreja, para darmos testemunho. De rezar pelos nossos sacerdotes, para que possam cumprir a missão deles, porque, como diz a palavra, que tem que ser fiéis. Cabe ao administrador que sejam fiéis. Fiéis ao mandato que receberam, fiéis ao sacramento que receberam, fiéis ao Senhor, fiéis à igreja. Cabe nós rezarmos pelos nossos sacerdotes, amar os nossos sacerdotes, ajudá-los na missão de serem fiéis à igreja, fiéis ao Evangelho, para que não se percam, não desviem, né? No modismo. Infelizmente, muitos se desviam no modismo, andando como leigos, vivendo como leigos muitas vezes, com ensinamentos, pregações tão vazias. Tantos andam como playboys por aí. Rezar pelos nossos sacerdotes, para que eles retornem à fé católica, retornem àquele chamado, primeiro amor, chamado à santidade, chamado a ser luz para os outros, ser luz para o mundo. Rezar pelos nossos bispos, rezar pelo Santo Padre, rezar pela igreja, amar a igreja, meu irmão. Celebrar a fé dos apóstolos, para nós leigos, deve ser isso. Deve ser isso. Devemos comprometidos com a igreja.
Primeira leitura de hoje, São Paulo diz: portanto, já não sois estrangeiros nem forasteiros. Nós, Paulo fala de nós que não somos judeus, né? Então nós não somos estrangeiros nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e familiares de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Jesus Cristo. Nele, a construção toda bem ajustada vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele, vós também, nós, né, somos juntamente edificados, para sermos moradas de Deus no Espírito. Nós também somos edificados. Em que nós somos edificados? Nesse alicerce aqui, nesse edifício aqui, que tem como alicerce os apóstolos, os profetas e Jesus como pedra angular, na igreja, instituída por Cristo. Ele é a cabeça invisível da igreja. Instituiu Pedro, cabeça visível, pedra visível da igreja. Para que nós pudéssemos viver, amar a igreja. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós como leigos, nós possamos ter uma atitude de renovar nossa fé na igreja, crer em Cristo e crer na igreja. Porque a igreja que anuncia a fé também é objeto da fé. Nós temos que ser igreja, viver a fé da igreja e crer na igreja. Crer na igreja e crer com a igreja. A nossa fé tem que ser sempre católica. Para darmos testemunho desse mundo, diante desse mundo. Para que esse mundo seja salvo. Hoje eu coloquei aqui 2 livros, né? Você está vendo aqui 2 documentos, Catecismo da Igreja Católica e o Compêndio e a Bíblia. 3. A Sagrada Escritura. Aqui para simbolizar o tripé da nossa fé. Palavra de Deus, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Nossa fé é assim, católica. Nós temos um Deus trino. Temos também uma fé assim, o alicerce da nossa fé, o centro da nossa fé é trinitário também. É Palavra de Deus, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. É a nossa fé católica. Se nós tivermos essa fé, nós não naufragamos com esse mundo não, porque a igreja não vai naufragar. O barco de Jesus, ele suporta as ondas, os maremotos, os terremotos, tudo ele suporta. A barca de Jesus não vai naufragar. Por isso, se você quer chegar no céu, fique na barca de Jesus. Fique na fé dos apóstolos. Fique na igreja, porque esta igreja é santa e imaculada, porque foi assim que Jesus a instituiu. Foi assim que ele instituiu. Que o Espírito Santo nos dê, meu irmão, a fé católica, sempre católica. Que a Virgem Maria nos ensine e nos conduza a nossa vida sempre de católicos. Maria Santíssima, ela mãe da igreja, possa cuidar de nós para sermos também seus filhos. Ser filho de Maria é ser filho da igreja. Que São Simão e São Judas intercedam por nós no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada e viva a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.